Sejam bem-vindos a mais um Muvuca Hacker. Muvuca Hack, né? Desculpe. O seu festival é durante o mês de novembro, que a gente fala sobre todos os assuntos do movimento Hackerspace, privacidade, software livre, cultura livre, hardware livre, robótica, todos os assuntos aí que estão interligados. A gente vai estar falando hoje para vocês, a gente vai estar trazendo várias atividades para vocês hoje, vai estar muito legal. E no final do dia nós vamos ter o lançamento do livro, né, Manifesto Cypherpunks, que acho que vai estar muito legal. E aí, povo, e aí, família? Estou bem feliz de estar participando desse movimento, dessa muvuca. Beleza, então hoje a gente vai ter o lançamento do livro Manifesto Cypherpunk, né? Que faz parte da coleção de tecnopolítica produzida aí pela Baixa Cultura e impressa pela nossa parceira e editora libertária Monstro dos Mares, né? Que é um dos apoiadores do Muvuca. Depois o Lucas vai falar mais também sobre o código promocional deles, sobre os apoios que está rolando, né? Então, parece que essa vai ser a primeira apresentação pública do projeto, que foi também viabilizado aí por financiamento colaborativo no Apoia-se. Inclusive, eu participei, né? Eu tenho meu nome lá, de forma não anônima. E já tem mais de 500 exemplares já distribuídos aí por todo o Brasil. Então, aí eu vou chamar esses dois monstros aí para falar um pouquinho mais sobre o projeto. Falar bastante, né? 1 hora de debate, falar sobre os manifestos, sobre como foi essa produção e quais as outras produções que vão vir também junto dessa coleção de tecnopolítica. E bora lá. Eu já queria aproveitar para falar de privacidade, anonimato, tá? Eu sei que eu apresentei o projeto, já estou falando de uma outra coisa, mas eu já queria aproveitar para convidar vocês aqui no MAT. A gente teve uma iniciativa recente, que é formar um grupo de estudos sobre privacidade e segurança. Então, a gente criou um grupo lá na rede Matrix. Então, daqui a pouco a gente bota o link ali. Todo mês a gente faz uma leitura. Agora a gente está lendo sobre criptografia funciona e que tem algumas práticas ali de criptografia. E convido vocês para aparecerem lá, colar junto, entrar no debate e estudar junto com a gente também. Eu queria agradecer a todo mundo que está assistindo o evento aqui, né? A gente vai chegar nosso último evento do dia, que é muito especial, que é o lançamento desse livro. E se vocês estão curtindo o evento, eu peço para vocês conhecerem o Hackerspace, Match Hackers, né? matchhackers.org. Vocês podem dar uma olhada no nosso site ali. A gente também tem o apoio da editora Monstro dos Mares. O Baderna faz parte ali também. Se quiser depois, ao introduzir, também falar sobre o trabalho de vocês, que eu acho que é bem legal. E vocês podem apoiar o Match Hackers, podem apoiar a Monstro dos Mares. Se vocês quiserem, a gente tem um apoia-se do Match Hackers, eu vou colar ali. E a gente tem também um código promocional da editora Monstros dos Mares, que eu vou colocar no chat também, para vocês usarem durante esse mês de novembro. E é isso aí, eu espero que... Agora eu tô vendo o Leonardo, eu espero que eu vou deixar vocês começarem agora às 5 em ponto, e eu se apresente aí, acho que vai dar tudo certo. Buenas, gente. Tudo bem? Boa tarde, Match Hackers. Match Hackers. Match Hackers. Então, eu sou o Leonardo Foleto, a gente está aqui para fazer uma primeira conversa aí. A gente falou, primeira aparição pública desse manifesto Cypherpunks. Cypherpunks, não Cyberpunks, como muita gente falou. Tudo bem, esse erro não é um problema. Enfim, aí a gente vai falar, vai ser uma conversa entre eu e o Baderna, que editamos, fomos os principais responsáveis aí pela edição desse livro. E então nossa proposta aí é fazer uma conversa sobre e a partir desse textinho aqui. Eu começo me apresentando aqui, então. Eu sou, enfim, jornalista, pesquisador, tenho uma formação na área da comunicação digital e faz um bom tempo trabalhando com isso, pelo menos uns 13 anos. E também tenho uma militância, um ativismo na cultura livre, no conhecimento livre, software livre. E, enfim, esse livro, ele é um resultado de muitas confusões aí, ou melhor, de muitas
agregações de elementos que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. O Baderna te apresenta aí e a gente começa o papo. É nóis. Eu sou o Baderna James. Esse é o nome que eu prefiro ser chamado, né? Não é o nome que minha mãe me deu. Ela até nem gosta que eu use esse nome, mas eu não gosto muito do meu nome. Ajudo a tocar a editora Monstro dos Mares, junto com várias pessoas que colaboram. Aqui atrás está a Abobrinha ali, editando alguma coisa, mesmo sendo final de semana. A Monstro tem 8 anos já. A gente começou lá no 2013. Antes, em 2012, em 2010, a gente tinha um centro cultural em Florianópolis, ligado à tecnologia, inovação social. Depois a gente foi para o interior profundo do Rio Grande do Sul. Agora há pouco eu estava ouvindo o Eloir falando, e eu tenho um tio que chama Eloir também, é lá de Caçapava do Sul, pertinho de Santa Maria ali. E a Monstro dos Mares, então, surgiu em Cachoeira do Sul, e a gente sempre ficava em dúvida entre 2012 e 2013, e aí, recentemente, eu fiz uma busca profunda, assim, na internet, buscando as postagens lá no archive.org que a gente fazia, e descobri que a primeira publicação, ainda como Casa Pirata, foi no dia 14 de junho de 2012, mas a primeira vez que a gente se chamou Monstro dos Mares foi em 2013, então empurrou os 10 anos um ano para frente. Eu sou designer gráfico, fiquei bastante tempo fazendo essa atividade, até me descobrir editor, assim. E foi uma trajetória bem maluca, e eu acho que eu conheci o Léo um pouquinho nesse período aí, lá em Santa Maria, e aí a gente vem trocando ideias e misteriosamente as coisas sempre vão convergindo, né? A colaboração vai acontecendo. No começo, a Monstro dos Mares queria fazer todos os livros em Creative Commons, e aí depois a gente migrou para o Copyleft, e tem muitos momentos em que eu penso em passar tudo para Creative Commons também, porque o Léo não falou, mas ele faz parte do capítulo Brasil da Creative, e é muito bacana a gente poder fazer esses livros juntos e tocar a colaboração, né, junto com o Mate Hackers, e agradecer essa maratona de eventos, né, que é o Muvuca Hack Festival. Estou muito feliz em participar. Muito obrigado. Bueno, é isso. Também não apresentei, né, além de, enfim, trabalho no Baixa Cultura, né, que é um projeto de cultura livre, conhecimento livre, que está aí desde 2008 também. A gente começou como um blog e depois passou a ser o que eu estou chamando de um laboratório online de cultura livre. Começou com algumas pessoas, depois foi tocado por mim a maior parte do tempo, eu sou o editor, mas tem algumas pessoas que colaboram em algumas tarefas pontuais, em algumas questões, alguns projetos e tudo. Nesses 12 anos de quase 13 anos de estrada aí, a gente já viu muita coisa, enfim, acompanhou um pouco o processo da internet, a transformação de uma internet mais, digamos, mais livre, daquele final da década retrasada já, né, final da década de 2000, onde a questão do direito autoral, da pirataria, era o foco principal, o grande tema ligado à internet, e a gente começou muito com essa ideia, muito com a proposta de baixa cultura, né, de que não acreditávamos no streaming, mas sim em baixar conhecimento, no conhecimento livre. E a partir desse processo a gente começou a ver que, ao falar de cultura na internet, a gente precisava de falar de alguns tópicos. E aí começou um pouco do mergulho nosso nas questões ligadas ao conhecimento livre, a discussões em torno da pirataria. Depois, mais alguns anos depois, é que a gente foi entrar na discussão que a gente chama de tecnopolítica, né, que é a discussão sobre segurança da informação, sobre criptografia, sobre a política por trás das plataformas, também acompanhando um pouco o processo de aumento da participação das grandes plataformas, das big techs, como a gente chama, na nossa vida cotidiana, né, de Facebook, Twitter, Instagram, Google, YouTube, Apple.
E o Baixa Cultura acompanhou um pouco esse processo, sim, tem essa transformação, digamos assim, da internet nesses anos, né? E a gente continuou na nossa atuação muito baseado nos conteúdos que a gente faz, nos textos, no Baixa Cultura, mas também a gente fez muitas mostras de filmes ligados a essa temática em Porto Alegre, Florianópolis, em São Paulo. O Baixa Cultura começou quando eu estava morando em Florianópolis, fazendo um mestrado. Depois, enfim, eu morei em São Paulo, em Porto Alegre, e novamente estou morando em São Paulo já faz alguns anos. E ele acompanhou esse processo comigo e com as pessoas que estiveram envolvidas. Então, processo tanto de local, né, da gente fazer exibição de filmes, discussões a partir dos textos, como também oficinas, palestras. A gente tem modéstia à parte, uma longa trajetória aí de projetos, de palestras e oficinas em vários lugares aí, e que é alguma coisa que dialoga bastante com com a minha e com a nossa militância na cultura livre, e também com o diálogo com o Hackerspaces, né? A gente, em período que eu morei em Porto Alegre, eu fui muito próximo ao Mate Hackers. A gente fez bastante atividade ligado a essa temática. E aqui em São Paulo também já fui mais próximo do Garoa Hacker Club, hoje em dia não sou tanto, por uma série de questões, mas sempre tive uma atuação nessa linha, e tanto como pesquisador, enfim, como ativista, às vezes também um pouco como acadêmico na universidade. Eu trabalho, entre outras coisas, também na universidade, e sempre tive uma relação de trazer a discussão hacker para dentro da universidade. Já dei uma aula de uma disciplina na PUC, aí em Porto Alegre, chamada Jornalismo e Cultura Hacker, dentro de uma especialização em jornalismo digital, assim, algo que era bem inusitado. A minha ideia inicial era chamar de jornalismo hacker, mas você sabe que ainda hoje hacker é um negócio que incomoda, ainda mais com o nome de uma disciplina, uma especialização que, de modo geral, é mais voltada para o mercado, né? Mas foi muito legal, assim, eu consegui trazer muitas discussões, falar bastante do Mate Hackers, inclusive levar algumas pessoas em uma dessas ocasiões para um dia, no sábado, no Mate Hackers, no Vila Flores, para a gente trocar, né, o quanto tem um diálogo, falar de jornalismo, de cultura livre, como tem diálogo com a discussão que acontece dentro dos Hackerspaces, né? Eu acho que isso já foi falado aí quando a Cá Menezes esteve aí, acho que falou da importância que é de uma nova forma uma forma de aprender que os Hackerspaces proporcionam e potencializam. Eu aprendi muita coisa nas idas, especialmente aos sábados, no Mate Hackers. Também fui muitas vezes lá e não aprendi nada, só para encontrar as pessoas, tomar cerveja ou tomar chimarrão, ou para não fazer nada também. Enfim, acho que isso faz parte do processo de aprendizagem, também não aprender nada, né? Então, a minha trajetória no Baixa Cultura tem muita relação com isso, assim, e acho que para já entrar um pouco nesse livro especificamente, ele é fruto, primeiramente, de uma coleção que a gente bolou lá em 2018, né? Porque, assim, do Baixa Cultura também tem uma tentativa de um selo editorial. A gente quis publicar textos, né? A gente publicava na internet, a gente pensou que, às vezes, a circulação impressa dos livros ou de alguns textos é muito importante, mesmo nesse mundo de digital e tudo mais. E aí, lá em 2011, a gente lançou um primeiro livro por esse selo editorial que a gente criou, chamou no momento, que é um livro a partir de uma pesquisa que eu produzi, chamado Efêmero Revisitado, Conversa sobre Teatro e Cultura Digital, onde eu fiz a partir de uma política pública, de uma bolsa da Funarte, né? Enfim, quando a gente tinha política pública de cultura no Brasil, e quando existia o Ministério da Cultura e Funarte, coisa que não existe mais, esse governo catastrófico que a gente vive. E aí lançou um primeiro livro que eu fiz uma discussão sobre o teatro, através dos tempos, muito contando a história das tecnologias influenciando o teatro, e esse acabou sendo o primeiro livro que foi publicado por esse selo do Baixa Cultura lá em 2011, assim. Depois a gente tentou fazer várias coisas, mas por uma série de elementos a gente continuou online, e aí em 2017, 2018 a gente pensou, a gente precisa dar continuidade aqui. A gente publicou 2 zines, né, que também não são ligados à coleção Tecnopolítica, mas são de temáticas ligadas ao remix e à cultura livre, né? Eu posso até depois mostrar para vocês eles, que são os zines que a gente percebeu que o formato zine, né, o formato de uma publicação impressa, ele é muito importante para a circulação das ideias,
de uma forma acessível para qualquer pessoa. Então a gente pensou que precisamos fazer essas ideias circularem. A gente não tem e não tinha naquele momento estrutura e nem dinheiro para fazer coisas muito grandes, então a gente começou a fazer zine, que era o que a gente conseguia fazer. E aí a coleção Tecnopolítica já surgiu em 2018, a partir de uma ideia de, existe um monte de textos que são publicados, que são clássicos da internet, digamos assim, dos anos 90, que eles prenunciam muitas das coisas que a gente está vivendo hoje. E a gente, enfim, por os meus estudos nessa área e por uma série de outras pessoas que também estudam isso, a gente começou a meio que selecionar isso e pensar, precisamos publicar. Aí o primeiro que saiu, né, foi o A Ideologia Californiana, depois de algum tempo. Eu e o Baderna, eu conversei com ele, já conheci ele de um tempo aí, de Santa Maria, de Porto Alegre, daí a gente pensou, eu sabia da Mostra dos Mares, acho que tem tudo a ver com essa proposta, esse diálogo com a cultura de fazer as ideias circularem a partir de publicações impressas baratas, mas bem cuidadas também. E o Ideologia Californiana é um texto que é clássico para quem estuda as políticas da internet. Ele é um texto, enfim, muito conhecido e que, de alguma forma, é uma das primeiras críticas a essa tecnoutopia do Vale do Silício, achando que tudo pode ser resolvido com mais tecnologia, né? Que a gente não precisa ter a discussão política, que tudo basta um aplicativo para resolver alguma coisa, basta acreditar que a tecnologia vai resolver todos os nossos problemas, que o mundo vai melhorar. E o Richard Barbour, que o Andy Cameron, que foram pesquisadores, o Andy Cameron faleceu logo depois da publicação desse texto, nos anos 90 ainda, o Barbour, que é um cara ativo, professor na Inglaterra, foi um dos primeiros textos que fez essa crítica, assim, não, a gente é muito importante, a gente está vivendo uma revolução, enfim, falando dos anos 90, né, com a internet, liberação do polo emissor, todo mundo pode publicar e tudo mais, mas a gente precisa atentar para o aspecto político disso, o aspecto econômico, para a questão do neoliberalismo, quanto isso está colocado, quanto o livre mercado, se não bem cuidado, ele pode levar a caminhos catastróficos, né, e eles escrevendo isso em 95, a gente pôde perceber o quanto estava ali um pensamento de que se a gente não houvesse algum tipo de cuidado, controle e regulação social das tecnologias, especialmente de plataformas que tem milhões de pessoas, ia acontecer alguma coisa, e hoje a gente sabe que aconteceu, né? A gente sabe o quanto a gente critica o Facebook, particularmente pela manipulação e pela participação ativa em genocídios mundo afora, aí, né? Então, essa coleção, esse texto foi muito importante assim, para a publicação, a gente acabou fazendo uma série de lançamentos aí em Porto Alegre, fizemos também depois, no ano seguinte, 2019, fizemos na Crypto Rave, aqui em São Paulo, que é, enfim, o principal evento da discussão tecnopolítica do Brasil, antes da pandemia, e da discussão sobre criptografia e tudo mais. E o livro foi um grato sucesso, assim, eu acho que podemos falar disso, né, Baderna? Porque, acho que é isso, o texto circulou muito na internet, ele está disponível para baixar em PDF, está tudo gratuito ali, mas, ao mesmo tempo, a gente tem em formato de uma publicação, né, enfim, barata, de fácil acesso, muda bastante, né? A gente ainda precisa ler de uma outra forma. E a gente, enfim, na Crypto Rave a gente vendeu um monte de zine, um monte da Ideologia Californiana. Eu tive pelo menos umas 2 encomendas de turmas de pós-graduação discutindo tecnologia no Brasil. Assim, eu lembro uma especificamente de Minas Gerais, da FMG, que eles estudaram esse texto da Ideologia Californiana, eles encomendaram o zine, acho que foram 20 para a turma, e acho que isso é muito o que a gente queria fazer, né? Fazer com que esse texto circulasse, e um texto que, enfim, que ele prenuncia muitas das coisas que a gente está vivendo hoje, um texto bastante importante, assim. Depois eu continuo. Queria comentar sobre o Ideologia, para a gente não avançar muito, mas pegando um pouco do que tu falou sobre a questão da importância do fanzine, sabe? Que esse formato de publicação é um formato que a Monstro acredita muito, muito mesmo. Ó, o Léo tá mostrando ali. Fala aí que aí aparece tua imagem grande. Não? Tá. Bom, o Léo tá mostrando ali o Ideologia Californiana. Depois eu vou ver se pega um aqui também. Mas falar sobre essa importância do zine impresso na mão das pessoas, sabe? Isso é fundamental, porque às vezes a gente tá falando com alguém, trocando uma ideia, e aí lembra que tem um zine
dentro da mochila, e que aquilo é barato, tu pode até dar de presente para a pessoa, porque em seguida tu vai se encontrar com o zine de novo, e tu pode xerocar também, e sobre a questão de ser gratuito também, né? Todos os materiais, na medida do possível, a gente coloca, então, tanto Ideologia Californiana quanto Manifestos, que a gente vai falar daqui a pouco, estão disponíveis tanto no site do Baixa Cultura quanto no site da Monstro dos Mares. Você pode entrar lá, inclusive agora, e fazer o download, não precisa cadastro, não precisa e-mail, não precisa nada. A gente acha isso bem importante para a circulação das ideias, para as referências também, porque às vezes a gente se sente um pouco carente de referências, de fundamentação teórica para fazer a nossa produção. Então é bem importante. E eu marquei aqui também de falar sobre a Crypto Rave, que além de ser um evento importantíssimo, também utiliza sua mobilização para fortalecer iniciativas, e o manifesto só foi possível porque o pessoal da Crypto Rave, do Mate Hackers e de toda a comunidade abraçou a ideia, né? Então, só para fazer esses 3 pontos, e o Ideologia Californiana, muito bacana, que o autor recebeu o livro lá na Inglaterra, o Léo fez uma gincana junto com a nossa amiga Carla pro Barlow poder receber lá. Isso foi muito emocionante, assim, de ver o cara receber o livro com essa capa zoadérrima, assim, muito engraçada, e isso foi muito legal, assim. E ele adorou, né? Ele postou no Facebook dele, postou nas redes, assim, dizendo, putz, a melhor capa pro texto e tal, e ele ficou super feliz, assim, de receber o texto, né? E é isso, né? O Ideologia Californiana, assim, a proposta desses textos, né? Todos, tanto o Ideologia Californiana quanto o Manifesto Cypherpunks, tá na internet os textos. Vocês podem achar os textos esparsos ali. O que a gente fez é um processo de curadoria. Tá na internet, mas não significa, ainda mais hoje em dia, que está acessível para todo mundo. Então a gente pegou o texto, né? Então o Ideologia Californiana, pegamos uma tradução que foi feita pelo Marcelo Treza, que é professor da URGS de comunicação também, e jornalismo, e aí a gente revisou direitinho, enfim, eu escrevi um texto de introdução, e aí então, né, o Baderna diagramou, fizemos toda uma produção, mas a gente pegou textos que estavam livres, né, na internet, especificamente esses, assim, e não pedimos autorização, né, a gente não falou com o Barlow, a gente só falou assim, Barlow, tá aqui o texto, olha o teu texto, olha só que legal, você quer um zine? Sim, quero, muito legal, e a gente mandou para eles. Porque, claro, esse texto aqui é um texto, enfim, 95, ele circulou bastante, então é um texto que tem que para ele é muito importante que circule também, assim. Então essa foi a proposta com a Ideologia Californiana, e antes de passar para o Manifesto Cypherpunks, que eu acho que a maioria quer saber, assim, só dando um passo para trás, esse aqui foram os 2 primeiros zines que a gente produziu no Baixa Cultura. Esse aqui é dos pequenos grandes momentos da história da recombinação, chamado Deturnamã, né? É uma brincadeira que a gente tinha uma série de posts no Baixa Cultura que a gente falava de momentos da história da recombinação, quando o remix, ao longo da história da criação artística, o quanto ele foi usado, né? O quanto houve diversos momentos. Então a gente fez vários textos assim no site, e esse aqui a gente traduziu um texto que é do Guy Debord e do Gilles Woolman, que são situacionistas franceses. O Guy Debord, conhecido pela Sociedade do Espetáculo, que é um livro bastante lido aí por aí. E aí a gente pegou esse texto, uma tradução que a gente já tinha publicado no Baixa Cultura, e fizemos uma edição, mesma coisa. Pegamos o texto, eu já tinha escrito um texto para a internet, traduzimos, revisamos e fizemos isso aqui junto com o Calixto Bento, que fez o design também desse material. E é isso, ele circulou em vários lugares, assim, a proposta foi fazer essa discussão, vários momentos sobre essa coisa de nada se cria, tudo se copia, ou tudo se recria, né? Então a gente tem vários elementos a partir disso. Muitos textos do Baixa Cultura estão falando dessa liberdade de criação. O segundo, que aqui está só uma parte para ver, que se chama La Remescla, é um zine que ele tem mais uma capa, uma sobrecapa aqui, que eu não estou com ela aqui para mostrar para vocês. Esse aqui é mais uma coletânea de textos que a gente fala sobre remix, especialmente voltado para a literatura. Então a gente pegou
um outro texto que a gente traduziu e remixou, chamado Revalorizar o Plágio na Criação, que é um textinho de um coletivo de arte digital, artivismo, chamado Critical Art Ensemble, dos anos 90, dos anos 2000. Quem é mais velho aí que está nos acompanhando vai saber quem é. Depois a gente pegou também outro texto de um outro coletivo clássico dessa disputa arte-vista e que fala do conhecimento livre, do copyleft, que é o Ming, um coletivo italiano que surgiu na esteira do Luther Blissett, que é outro coletivo italiano que surgiu uma ideia de anonimato na publicação. E eles têm os primeiros textos que falam sobre uma discussão interessante sobre copyleft, copyright, não ligado à área da tecnologia, não ligado à computação, ao software, mas ligado à arte e à comunicação. E aí a gente traduziu e publicou aqui também, que é um Notas Inéditas sobre Copyright e Copyleft. Enfim, aí tem outros textos aqui, outros que foram produzidos no Baixa Cultura, que é a ideia do falso problema da escrita não criativa, né? Então é um texto de um dos caras que criou o Baixa Cultura junto comigo, chamado Helben. Ele é um poeta, jornalista, enfim, e ele falou sobre um termo que se tornou conhecido aí para quem estuda criação, literatura, chamado escrita não criativa, né, que é a ideia de, em vez de ser escrita criativa, que tem muitas oficinas por aí, é pegar textos já existentes e fazer novos textos. Então, a ideia de, por exemplo, um dos maiores exemplos desse tipo de prática é um cara chamado Kenneth Goldsmith, um cara dos Estados Unidos, um escritor, poeta, que ele pega, por exemplo, ele transcreveu um dia inteiro de comunicações no rádio, de um programa de rádio, ou melhor, de uma rádio dos Estados Unidos, Nova York, transcreveu essa conversa num livro, e virou um livro que é, tipo, um dia na vida normal nova-iorquina. E aí ele transcreveu, só que o processo de transcrever algo que é escutado para um texto tem muito de criação e de recriação. E aí ele tem uma série de projetos que ele brinca com essa ideia de criar a partir de algo já existente, né? Então ele pega um texto já existente, tem um outro texto, um trabalho dele que pega uma série pega um New York Times de domingo, né? Que é um jornal de circulação grande, e particularmente o de domingo é um jornal que é muito grosso, assim, tem muita página. Ele pegou uma edição e transformou no livro, ele transcreveu isso, saiu do formato jornal, papel, para um outro formato livro, onde ele colocou elementos aí, ele reescreveu algumas coisas, enfim, trabalhou um pouco esse texto, né? Isso é o que a gente chama de escrita não criativa, que basicamente faz o que a gente chama de remix, né? Um remix, pegar um elemento, misturar com outro, e que também tem uma base de desrespeito às leis de direito autoral, né? De tá cagando, não perguntou para quem é que escreveu, quem é que estava falando no rádio sobre se isso é de propriedade de alguém. Não, estava cagando com isso. E acho que todas as práticas quando elas utilizam textos de diversos lugares, elas meio que estão passando por cima dessa ideia de propriedade, tipo, esse texto é seu. Não é disso. Eles não estão pedindo autorização para usar, né? Continuando esse parênteses aí, volto para falar também um pouco, aí, voltando nesses dois índices aqui, foram os primeiros, Baixa Cultura, que a gente fez essa proposta nós fazermos, enfim, essa discussão. Aí a gente começou essa discussão da tecnopolítica, né? E aí o primeiro texto foi a Ideologia Californiana, que eu já falei para vocês. E aí a gente ficou, eu e o Baderno, principalmente, pensando em novos edições, né? Porque, enfim, tem muitos textos aí que a gente já leu e que achamos importante de publicarmos. E aí surgiu o segundo. Na verdade, a gente estava com 2 engatilhados para publicar, esse aqui e o outro, que é o que vai sair ano que vem, e a gente depois comenta mais um pouco. E aí o Manifesto Cypherpunks, o que a gente fez? São textos, né, enfim, dos anos 90, quando a gente, mais ou menos contemporâneos ao texto da Ideologia Californiana, que é de 95, aqui tem textos que são um pouco anterior, mas é bem nesse início de internet comercial no Brasil e no mundo, né, no início dos anos 90, que já estavam vislumbrando como que se daria a internet, como se daria as comunicações, todas elas mediadas por aparelhos digitais. Então a gente pegou esses textos, traduzido pelo coletivo Cypherpunks Brasil, que é um coletivo que, enfim, uma série de pessoas que tem um grupo no Telegram e faz uma série de atividades aí de tradução. Então, se vocês forem dar uma olhada no portal deles, a gente já linkou no Baixa Cultura também, tem uma série de outros textos que falam de criptografia, da importância da criptografia, falam também das criptomoedas, do Bitcoin, enfim, tem uma série de textos.
a gente pegou esses textos que eles publicavam enfim, tem mais textos do que os que a gente publicou, mas aí a gente fez novamente um recorte, né? Eu fiz uma seleção assim, do que eu achava que era mais importante e que poderia mostrar um certo pensamento cypherpunk desse período, né? Então a gente pegou primeiramente esses 3 textos, né, que foram o Porquê eu escrevi o PGP de 91, o Manifesto Criptoanarquista de 92, que na verdade tem uma primeira edição de 88 ali, mas a edição que a gente pegou é de 92, e o Manifesto Cypherpunk mesmo, do Eric Hughes, de 93. A gente pegou esses textos que estavam disponibilizados no site do Cypherpunk Brasil, em uma licença CC0, que é o domínio público, ou seja, qualquer um pode pegar e fazer o que quiser, desde que coloque a fonte. A gente pegou esses textos e aí selecionou, fez uma edição, revisou a tradução, aí a cargo do Victor, que é um companheiro aí, parceiro de Baixa Cultura de um bom tempo, ele revisou a tradução, né, porque era uma tradução muito boa, mas sempre precisa revisar quando a gente vai fazer uma publicação, a gente precisa ter algo que é impresso, parece que tem mais peso, e de fato, às vezes tem, se a gente errou uma coisa aqui, a gente não pode editar, né, tão facilmente, é impresso e tudo mais. Enfim, aí a gente fez essa tradução, a revisão da tradução, e aí eu convidei também o André Ramiro, que é um pesquisador de criptografia mais na área do direito, que é um dos diretores do IPREC, o Instituto de Política e Tecnologia do Recife. É um cara que também é bem ativo na discussão da criptografia no Brasil, para escrever o Pós-Fácil, né, que é um texto que contextualiza um pouco essa publicação para os tempos de hoje. Algo como eu tento fazer também na introdução, eu escrevi a introdução desse livro aqui, né? E o André fez um texto que eu acho que é muito bom, assim, para contextualizar esse processo, como a criptografia sempre foi algo para muito além do digital em si, né? A gente fala de criptografia desde os romanos, né? Enfim, tem muito tempo que se fala em criptografia, né? A ideia de escrita em código, de esconder informações a partir de códigos, ela é muito antiga. Mas é claro que com a potencialização, com a internet, com os aparatos digitais, isso muda completamente. Então, a gente fez essa contextualização e incluímos também, ao final, um chamado criptoglossário, que é quem tem a publicação pode olhar lá no final, que é um glossário que o Timothy May, que é um dos autores desse livro, do Manifesto Criptoanarquista, e o Eric Hughes, que é o autor do Manifesto Cypherpunk mesmo. Em 92, uma troca de e-mails, eles tinham um grupo, né, de pessoas que discutiam isso. Então, todos esses textos, aí faço um parênteses, eles são frutos de um caldo de discussão política, cultural, que se tinha nos Estados Unidos naquela época, de discussão sobre criptografia. A gente está falando de um início de internet, onde muitas pessoas estavam preocupadas com as cada vez mais potencializações da vigilância, ainda naquele momento muito incipiente, perto do que é hoje, mas já prenunciando o que seria hoje. Então, eles tinham uma espécie de grupo de discussão, mais ou menos, como, por exemplo, o Matt Hackers tem um grupo de discussão de cyberpunk, como vários outros têm, e aí eles fizeram um glossário de alguns termos bem técnicos, assim, para explicar para a galera como é que funcionava, né? Então, o glossário, por exemplo, ele foi apresentado na primeira reunião desse grupo de cyberpunks em 92. Então, eles fizeram essa versão, imprimiram no papelzinho, distribuíram para a galera naquele momento, algo bem tosco, assim, né? Bem simples, e isso está por trás de todos esses textos publicados aqui, são textos que circularam de mão em mão, assim, né? Não tem uma coisa, eles nunca foram publicados, nem em inglês, não existe uma publicação como que a gente fez aqui, juntando os textos em uma publicação. Todos eles circulam na internet, circulam impresso, em xerox, mas não numa publicação. E o glossário conta alguns termos, assim, ele define alguns termos que para algumas pessoas pode até ser meio confuso, porque são termos técnicos, bem técnicos, assim, bem de discussão de criptografia, de, sei lá, de logaritmo, de várias questões matemáticas até, mas a gente achou importante publicar porque são justamente, primeiro que ele é retrato de um tempo, né, do que a gente chama de um zeitgeist, um espírito do tempo daqueles anos 90, discussão dos primórdios da criptografia no meio da internet, no meio digital, e segundo porque muitos dos verbetes colocados aqui no glossário, eles nos ajudam a entender a criptografia, nos ajudam a entender uma série de questões aqui, tanto nas partes mais técnicas, como também nas partes mais políticas, assim. Então, de começo, acho que mais ou menos é isso, assim, a gente pode continuar o papo daqui a pouco,
Mas para falar um pouco mais sobre a publicação. Eu queria falar um pouco sobre a questão do título, né? Porque isso a gente ficou assim durante bastante tempo. Por sinal, o tempo para surgir o livro ele foi incrível, né? Porque a gente lançou a Ideologia Californiana, já tinha a ideia de vir com os manifestos, e aí a gente começou, né, com a ideia de manifestos criptoanarquistas, e aí depois cypherpunks, só que aí ao mesmo tempo estava acontecendo um monte de coisas de cyberpunk por aí, assim, e aí ficou toda essa confusão, e é interessante porque o Léo teve que dar um tempo no Manifestos para poder se dedicar à cultura livre. Eu queria pedir para ele falar um pouquinho sobre o livro, que surgiu ele criou um hiato, assim, entre esse momento que a gente estava até a retomada do projeto. E é curioso que nesse período em que ele se dedicou ao livro, A Cultura é Livre, o debate sobre criptografia ele se intensificou no Brasil. As necessidades, lógico que a necessidade de uma criptografia mais forte, ela sempre esteve conosco, né? Mas à medida com que a gente foi vendo os acontecimentos por aí, que interferem diretamente na política, nos movimentos sociais, na atuação das pessoas, na questão da privacidade. Então, tudo isso foi intensificando e, curiosamente, quando a gente retomou, então, o projeto, deu um brilho, né, diferente, assim, isso foi muito bacana. Eu fico muito feliz, assim, desse encontro e desse título que ele desperta essa curiosidade também, né, porque as pessoas estão muito acostumadas, assim, com o mainstream, de falar do cyberpunk, mas aí já vira um jogo, já vira isso, já vira aquilo, né, de uma subcultura da literatura, acabou virando um produto de massas, né, e aí esse título dá essa dúvida nas pessoas, né, isso eu acho muito bacana. Sim, legal. Antes de falar um pouquinho do título, vou fazer um outro parênteses aqui, já que me chamaram para falar, né, do Cultura Livre, né, enfim, porque na verdade, assim, o Baixa Cultura, ele trabalha com conhecimento livre, com a discussão também tecnopolítica, mas uma discussão ligada à arte e à cultura digital. E aí, a gente há muito tempo acompanha isso, como eu comentei com vocês. Em 2019 surgiu a possibilidade da gente fazer uma espécie de organização dessa discussão sobre conhecimento livre, cultura livre, em formato de livro. E aí, muitos dos textos do Baixa Cultura falam sobre isso, daí a gente acabou fazendo uma pesquisa que eu já tinha realizado, mas eu fiquei quase 2 anos antes da pandemia e durante a pandemia, em 2020, para conseguir fazer o que resultou nesse livro, chamado A Cultura é Livre, uma história da resistência à antipropriedade, que é um livro que saiu por uma editora aqui de São Paulo, chamada Autonomia Literária, em parceria com a Fundação Rosa Luxemburgo, que é uma fundação ligada à Alemanha, que tem vários escritórios ao longo do mundo, e eles coeditam, junto com outras editoras brasileiras, tipo a Boitempo, Autonomia Literária, Elefante, livros de diversas temáticas, mas geralmente com a temática da política, questão de gênero, raça, interseccionalidade. E esse livro, né, ele é meio que como uma espécie de atestado, sei lá, uma pesquisa que a gente realiza no Baixa Cultura desde 2008, e aí ele virou, então, né, A Cultura Livre, que faz uma discussão sobre a ideia de cultura livre, que quando vocês estão familiarizados com isso, mas ela é muito ligada, no início dos anos 2000, à discussão do Creative Commons, do copyleft e do software livre. E aí eu quis fazer, nesse livro, uma discussão para além disso. Então, eu fui desde os gregos, desde a antiguidade, ou no Ocidente, no primeiro momento, gregos e romanos, para discutir como é que circulava a cultura lá, como que os bens culturais circulavam, como que um livro, enfim, circulava naquele momento. E aí eu fiz uma história disso, passando pela Idade Média,
quando tem a imprensa de Gutenberg, que potencializa a circulação de textos impressos de uma forma muito grande, né, enfim, gigantesca, passando pela criação do que a gente chama de copyright, que depois veio a ser a propriedade intelectual no século XVII, XVIII, XIX, a consolidação disso, que ainda hoje a consolidação da propriedade intelectual enquanto legislação, ela é muito baseada nesses primeiros princípios do século XIX, aí, né? Então, quando a gente fala de propriedade intelectual, a gente está muito se remetendo a isso, àquele momento. E aí a gente passa também eu fiz uma história, mais ou menos, do livro, contando cada período histórico a partir de um nome, né? Então, assim, por exemplo, cultura oral fala da antiguidade, é o primeiro capítulo. O capítulo 2 fala de cultura impressa, quando surge, então, a imprensa de Gutenberg. Cultura proprietária, quando a gente fala da criação da propriedade intelectual, porque, assim, até o século XVIII, não existia essa ideia de que eu era o autor e deveria receber um direito autoral por meu livro. Não recebia, não fazia parte dessa ideia no mundo ocidental, que dirá em outras culturas que não a cultura europeia dos Estados Unidos, né? Então, ela não existia, isso não é algo dado a partir desde sempre, não, isso é uma construção histórica muito marcada do norte global, né, da Europa, e uma construção muito marcada com o início do capitalismo, né, muito marcado por isso. O capítulo 4, eu faço uma história que eu chamo de cultura recombinante, né, que quando se consolida a propriedade intelectual, no final do século XIX, início do século XX, uma série de práticas artísticas e culturais e políticas vão confrontar o que a gente entende por direito autoral, por propriedade intelectual. Então, uma série de práticas, como eu já falei, dos citacionistas, né, do Detournement, que é uma prática dos anos 60, na França, que vai questionar isso, que vai remixar as coisas, até o dadaísmo, no início do século, que faz uma série de poemas, poemas tirados de uma folha de jornal, né, enfim, a partir desses elementos, até práticas como o próprio punk, nos anos 70, né, a história da arte xerox, que se apropria de diversos textos para produzir algo novo, uma série de práticas que não respeitam o copyright, que estão cagando para o copyright ao longo do século XX, até então chegar no software, né, no software livre. E aí eu falo que é o capítulo 5, Cultura Livre, que é o maior capítulo do livro, não por acaso, né, que eu falo um pouco do surgimento da ideia de copyleft, do software livre, a partir do Richard Stallman, né, enfim, que muitos de vocês conhecem, e aí conta um pouco a história de como isso se potencializou a partir da licença copyleft, que é um conceito jurídico, uma espécie de um hack jurídico dentro do sistema de propriedade intelectual, e como isso se consolida com a internet nos anos 90, nos anos 2000. Aí fala também da criação do Creative Commons, né, que é um conjunto de licenças que potencializa dentro do sistema do direito autoral pequenas transformações, aberturas de direito dentro do próprio sistema, até chegar hoje, enfim, na questão dos algoritmos, das redes sociais, do streaming. E aí, por fim, no capítulo 6, que eu chamo de cultura coletiva, eu faço uma volta um pouco ao tempo, falando de como que outras culturas que não essa ocidental, europeia, dos Estados Unidos, pensam a ideia de propriedade intelectual, a ideia de cópia. E aqui, particularmente, as culturas, eu listei aqui a cultura do Extremo Oriente, né, a cultura particularmente da China, e dos povos ameríndios aqui da América do Sul, né, que tem uma outra visão do que é propriedade, uma outra visão do que é cópia. Né? Não é por acaso que vocês veem as coisas dos chineses sendo copiadas em vários lugares, porque a ideia de cópia para eles é muito ligada a um processo de aprendizagem. Há muito tempo se copia, né? A minha ideia, a minha argumentação nessa parte do capítulo, quando eu falo da China, é muito que o confucionismo, que é um conjunto de ideias, uma espécie de religião que perdurou por mais de 1000 anos na China, ele era muito baseado, ele tinha uma série de exames admissionais do Império Chinês e tal, que era muito baseado na cópia. Os exames eram tudo cópia, assim. Então, ele valorizava muito o processo de copiar aquilo que os antigos tinham escrito, às vezes mais do que criar algo supostamente do novo. Então, isso se enraizou de uma forma na cultura chinesa que hoje tem muito essa coisa de o chinês não vê tanto em copiar como algo necessariamente ruim. Né? Então, é um pensamento muito diferente do que a gente tem no Ocidente. Isso fez com que
a China entrasse nessas discussões, acordos internacionais de propriedade intelectual somente do século XX, somente década de 80. Né? Ficou durante muito tempo, não tinha isso, né? E aí, quando eu falo, por exemplo, dos ameríndios aqui na América do Sul, o quanto os povos originários, e aí não só os ameríndios, mas de diversos lugares do mundo, eles têm uma outra visão do que é a divisão entre objeto, sujeito e objeto, que a gente fala na filosofia, né? Isso aqui é um objeto e eu sou um sujeito, o pensamento e um objeto, a expressão desse pensamento. A ideia de que os objetos, eles têm vida, eles percorrem aquilo que está dentro do objeto, na verdade, tem um pouco de vida ali. Então, quando essa divisão não é tão clara entre sujeito e objeto, a base filosófico-intelectual do direito autoral ela também precisa ser modificada. E aí, por isso que eu trago um pouco das ideias, né, já que esse livro, apesar de ter quase 300 páginas, ele é uma introdução, eu trago essas ideias só para a gente meio que questionar e desnaturalizar esse processo de que somos criadores das coisas do nada. Não, todo o processo cultural de criação ele é coletivo, a gente sempre cria a partir de outros, né? Nada se cria do nada. E quando a gente vai para esses outros povos, especialmente os povos originários, a gente percebe que o processo de criação é muito mais coletivo. Então, foi uma das propostas que eu quis fazer, né, nesse livro, assim, e acho que foi bem interessante, porque o Baixa Cultura conseguiu, muitos dos textos que estão aqui, eu peguei textos que estavam sendo publicados no Baixa Cultura, ele foi uma espécie de laboratório, né, do que foi feito aqui, mas como ele foi um livro diferente do Cypherpunks e da ideologia californiana, um livro produzido num esquema um pouco mais industrial, né? Porque a Autonomia Literária é uma editora que tem uma circulação no Brasil, publica gente mais conhecida e tudo. Então, ele passou por uma série de processos aí. Eu tive a sorte e o privilégio de ter tido um prefácio do Gilberto Gil, agora o novo imortal da ABL, o que, enfim, não significa muita coisa, porque ele já era imortal há muito tempo, né? Que foi um processo muito louco também. Enfim, a gente escreveu para uma assessora do Gil que topou, mandou para ele ler, e mandou para o Gil ler uma versão do livro que ainda nem tinha sido a versão final. Assim, por exemplo, essa parte final que eu trago das questões da cultura ameríndia não estava totalmente terminado, mas ele leu, gostou, escreveu o prefácio e ficou muito massa. Assim, eu particularmente fiquei bem feliz com isso. E é isso, porque a escolha do Gil foi muito por conta também, além de ele ser um artista fantástico, muito do processo de que, enquanto ele foi ministro da Cultura nos anos 2000, no governo Lula, foi um ministro que conseguiu potencializar a cultura livre, a discussão das licenças livres, do software livre também para dentro da cultura, né? Misturar essa ideia de cultura livre, que é muito ligada ao meio tecnológico, do software, com a cultura popular dos povos de diversos lugares do Brasil. Ele conseguiu fazer isso a partir de uma série de políticas públicas, especialmente a partir dos pontos de cultura, do programa Cultura Viva, que é muito, enfim, muitas das pessoas que podem nos assistir conhecem esse programa ou ouviram pela primeira vez falar de software livre a partir dessas políticas públicas. Então ele foi um ministro hacker, né, como ele já comentou em alguns momentos, e ele foi um ministro que potencializou isso, né, o Gil. Então, falar de cultura livre no Brasil o Gil é uma pessoa que, de fato, potencializou isso, né? E por fim, para fechar esse longo parênteses aí sobre esse livro, a nossa proposta também foi fazer ele ser um livro copyleft, né? Já que eu estou falando da distribuição de cultura através dos tempos, né? É mais do que necessário também fazer com que a forma desse livro corresponda ao seu conteúdo. Então, a gente conseguiu fazer uma licença livre, uma licença copyleft original, que é a CC by SA, né, do Creative Commons, que a gente pode compartilhar esse livro, pode fazer o que quiser, inclusive para fins comerciais. Se alguém quiser pegar esse livro aqui e, sei lá, imprimir e fazer uma edição para fins comerciais, pode fazer, desde que mantenha o livro livre, ou seja, desde que a mesma licença que eu coloquei ele também seja a licença que esse segundo livro vai ter, e desde que seja preservado a autoria, né, quem fez essa obra. E então isso foi um processo muito legal. Assim, por conta disso a gente disponibilizou o livro para download tanto no Baixa Cultura quanto no site da Autonomia Literária, que por mais que seja uma editora que publica muitos escritores, enfim, pensadores de esquerda, não tem isso como prática, né, colocar necessariamente o livro para PDF. Esse aqui está em PDF disponível,
também para fazer essa discussão, né? Não teria como fazer esse livro que seja um copyright fechado, que só pudesse ter acesso quem pagasse. Não é essa a proposta desse livro. Então, acho que fechou bem essa proposta que a gente fez aí. E, bueno, voltando ao manifesto Cypherpunks, a gente começou a falar um pouco sobre o título, né? O Baderno começou a falar um pouco. Eu acho que tem uma questão aí, né? Que eu acho que a gente quis fazer... Primeiro que tem um processo, quem é do meio aí, que trabalha, que já conhece o meio cypherpunk, já deve ter ouvido falar que uma tradução que é CryptoPunk, né? Porque cypher é cripto, né? Seria uma tradução ao pé da letra, digamos assim. Então a gente poderia falar manifestos CryptoPunks, né? Mas aí a gente percebeu ao longo do processo de edição e também percebeu que esse nome Cypherpunks, o do cipher, né? De cifra, enfim, ele circula bastante nas pessoas que trabalham, que discutem criptografia. Então a gente achou mais fácil essa identificação do que colocar CryptoPunk, né? Boa parte das pessoas que estudam a partir desse termo, assim. Então a gente resolveu manter isso e acho que foi interessante, assim, esse processo. Vale falar um pouco também que a discussão da criptografia, né, na internet, ela tem sido potencializada ao longo dos tempos, especialmente nos últimos anos, com a ascensão do vigilantismo global, né? Especialmente a partir das redes sociais proprietárias, mas também dos governos. Então, a gente viu nos últimos anos, pelo menos nos últimos 5 anos, quanto mais as redes sociais estão presentes nas nossas vidas, a gente viu quanto a discussão sobre vigilância, sobre privacidade tem crescido bastante. A gente está vendo, né, a partir dessas denúncias que teve de Wikileaks, de NSA e tudo mais, percebendo o quanto a gente está sendo vigiado na internet e o quanto a gente precisa manter uma certa... defender a privacidade, já que é muito necessário, assim, né? Então, por isso que esse livro, ele surgiu, enfim, acabou ganhando essa discussão interessante, caiu no momento onde a discussão, ainda que pouca gente saiba quem são os cypherpunks, a discussão sobre vigilância, sobre criptografia na internet, ela é forte, ela é muito presente hoje. E, enfim, a gente, por conta disso, a gente fez um financiamento coletivo, e aí falar um pouquinho disso, porque a gente queria produzir, né, o nosso segundo volume a partir do financiamento coletivo, colocamos o projeto no Catarse, e foi uma grata surpresa, assim, nossa meta inicial de livro, ela foi superada em quase 700%, 600%, nem sei quando é que ficou, até vou dar uma olhada aqui. 720%. Foi uma grata surpresa aí para nós, porque a gente não imaginava, assim, a gente sabia que o livro tinha um público, né, que tem um interesse das pessoas em discutir isso, e particularmente esses textos são muito interessantes, assim, eles são muito bons textos de estudo sobre a questão política da criptografia. E aí a gente fez uma campanha com a meta de R$ 1.600 para produzir só uma edição com poucas, enfim, 100 de tiragem e tudo, e a gente foi vendo que, nossa, muitas pessoas começaram a apoiar. Em menos de um dia a gente bateu a meta, em 2 dias a gente já tinha duplicado a meta, e a gente percebeu que, podemos fazer mais, assim, podemos fazer com que a gente rode mais o livro, né? Vamos deixar a meta aberta. E ainda que assim, essa meta, vale dizer, quem quiser dar uma olhada na campanha, está no processo de transparência, a gente também foi um projeto que a gente não imaginava, a gente calculou mal a repercussão, porque a gente não imaginou, inclusive, remuneração decente para as pessoas que trabalharam no projeto. A gente imaginou, a gente quer imprimir, a gente acha que é importante, vamos pagar o processo de impressão, né, que é o processo, o papel, o processo de revisão, que é fundamental, mas não conseguimos pensar na remuneração das pessoas de um modo decente, assim, o que foi uma falha desse momento, mas ao mesmo tempo a gente começou a perceber que o livro teve uma repercussão muito interessante. A gente teve, ao longo do processo, tivemos quase R$12 mil de financiamento. A gente produziu, isso fez com que a gente produzisse uma tiragem de 500 exemplares entre apoiadores e muita gente que apoiou, grupos de pessoas que apoiaram, compraram 20, 50 livros, e para um livro impresso, enfim, nessas condições, né, não é um livro de produção em grande centro, a gente está falando de uma editora como o Baderna
sabe muito bem, a Monstro, que é uma editora caseira, né? Enfim, a produção é feita ali onde ele está falando com a gente, é a partir das impressoras que ele tem, comprou uma editora anarquista que só publica obras que tem algum diálogo ou bastante diálogo com o anarquismo, e a gente conseguir fazer uma edição de 500 exemplares foi uma baita vitória para nós, assim. Ficamos muito felizes com a circulação, onde quase todas as regiões, quase não, todas as regiões do Brasil tiveram pedidos na nossa campanha, foi algo bem, bem interessante. E é isso, a gente entendeu que essa é uma pauta muito cara, assim, existe uma comunidade de pessoas muito interessada nessa discussão e muito interessada em fazer esses textos circularem, né? Pode falar um pouco mais sobre isso também, né, Baderna? Isso, a campanha de financiamento coletivo, como o Léo falou, era só para a gente conseguir comprar uma caixa de papel, pagar ISBN, ficha catalográfica, essas coisas, né? Remunerar um revisor e, sei lá, a gente fez umas contas ali, que tem o correio, né? Que todo mundo sabe que para levar um livro daqui de Ponta Grossa até lá o extremo norte, nordeste do país e até o extremo sul, a gente conta com os correios e que isso acaba entrando no centro de custos do livro, do financiamento, e a gente fez aqui um monte de cálculo e a gente chegou num valor de R$ 1.600 para a campanha, que seria o suficiente para comprar papel, para pagar o correio e para financiar alguns exemplares para a gente distribuir, para rede de apoio, para as bibliotecas, para o Baixa Cultura e para ter aqui alguns exemplares para vender. A gente esse ano já tinha feito outras campanhas de financiamento coletivo e a gente estava assim, ali, tentou fazer uma meta bem possível de ser atingida, e o nosso objetivo é sempre fazer um livro baratinho, então é um livro muito simples, né? É ali um papel Color Plus, 180, papel bonito, impresso com tinta pigmentada, que é uma tinta ótima, numa máquina excelente, mas é um livro simples, né? A gente não consegue ter acesso, por exemplo, que a indústria gráfica tem de papéis ótimos com um preço bom, né? Eu adoraria fazer os livros com papel avena ou papel pólen, essas coisas, mas a gente não consegue. Mas é o que a gente faz aqui, é um livro popular, acessível, e a Monstro dos Mares vem fazendo isso e possivelmente a gente vai continuar fazendo assim. Agora a gente está com um equipamento grandão, que é muito curioso, porque lá em fevereiro, quando a gente começou a dar mais gás no Manifestos, eu falei para o Léo, vai chegar uma impressora nova aqui, que é um canhão, a gente vai conseguir fazer um monte de livro. A impressora chegou no dia 8 de fevereiro, e no dia 14 de fevereiro ela foi para assistência técnica e ficou lá 8 meses. E a gente não conseguiu rodar esse livro na impressora nova, né? E é muito curioso, assim, porque são essas coincidências malucas que acontecem, assim, né? Porque o equipamento teve que ser trocado e ele vem do exterior. Então demorou muito tempo para ele ser trocado, mas ele chegou, enfim. Só que ele chegou depois que a campanha já tinha acabado e que a gente já tinha impresso todos os livros, tudo, né? Enfim, faz parte, são das curiosidades. E a gente fez tudo nessa impressora aqui, que estava o gato deitado em cima, e a abobrinha foi fundamental nesse processo aí para a gente fazer. Foram 567 livros no total, e a gente fez num tempo recorde. A gente nunca imprimiu tanto, né? A nossa maior tiragem até então era 300 livros, e foi muito bacana poder contar com as pessoas assim que perceberam a proposta do livro, a necessidade, né, de ter esse tipo de material circulando. A gente tentou ali, na medida do possível, colocar recompensas bacanas. Então, o Ideologia Californiana entrou nas recompensas, a Cultura é Livre entrou nas recompensas, o que foi muito legal. E a gente botou também o Segurança Holística do coletivo anarcotecnológico Mariscotron ali, que é um livraço, assim, um super livro
sobre segurança, muito bom. E a gente conseguiu colocar, e colocou um pendrive do Tails também, que quando a gente fez o Cyberfeminismos aqui, a gente colocou o pendrive do Tails como recompensa. E na época, eu comprei um monte de pendrive aqui, gravei o Tails e mandei, né, distribuir para as pessoas. Foi muito bacana. E agora sobraram alguns pendrives e eu pensei, não, vou colocar nas recompensas também. Mas não fiz o que se deve fazer, né? Que é você baixar a imagem, gravar o pendrive, fazer o teste antes de botar lá a recompensa. Enfim, não cabia mais no pendrive, a gente teve que comprar mais 30 pendrives, mas faz parte, é isso aí. Não, e foi um sucesso, né? Eu acho que vale falar assim, claro, a gente não calculou muito, né? Agora para o próximo a gente vai dar uma pensada melhor, né? Que a gente vai falar depois do próxima edição da coleção Tecnopolítica. Mas de fato as nossas recompensas foram muito boas, assim. Acho que o pessoal ficou muito, nossa, como é que vocês estão mandando um Tails e tal, que massa! A recompensa dos 2 livros, né? Do Manifesto Cyberpunks e do Ideologia Californiana, tipo, teve quase 100, assim, só dessas 2, né? A gente então o pessoal circulou muito a Ideologia Californiana, que já estava circulando bem, assim, mas circulou junto, né? Com esse, porque de fato eles são textos que dialogam minimamente, são contemporâneos, são do mesmo período, assim. E a gente conseguiu, enfim, acho que o grande trabalho aí do Baderno e da Abobrinha de conseguir manter uma editora produzindo esses textos incríveis, assim, conseguindo fazer essas edições que são baratas, né? Ele consegue fazer a um preço super acessível, assim, as edições, nenhuma... acho que não tem livros que são muito caros, a não ser os livros maiores, mas, assim, todas as edições, o Manifesto Cyberpunk, inclusive, está à venda no site da Monster, eu nem sei quanto que tá, mas é menos de R$20, né? Isso, 17 e pouquinho. Não, 16 reais. Pois é, então... 16 reais. E é um pouco da proposta, assim, né? Porque a proposta desses textos, né? Fazer com que circulem para mais pessoas, assim. A gente está sempre nessa equação entre, na verdade, 3 coisas. Primeiro é fazer textos que sejam relevantes, enfim, de tentar minimamente fazer edições que sejam baratas, né? Porque, enfim, se a gente botar um livro acima dos R$30, por exemplo, não faz tanto sentido, sai muito caro para o Baderno produzir em casa, com energia solar, né? Que todos a impressão dele produz com isso. Então a gente tem que fazer livros baratos, que sejam bonitos, assim, né? Enfim, que tenham alguma qualidade de impressão, e também buscar uma equação de tentar remunerar minimamente as pessoas, né? O que a gente, nesse Manifesto de Cyberpunk, não conseguiu direito, mas a gente está tentando fazer isso, porque tem um processo, assim, não sei se vocês imaginam, mas tem um processo de impressão, tanto o processo de tradução, né? Foram algumas, sei lá, 30 horas em frente aos textos que estão aqui, entre ler, revisar, editar, muito tempo aqui. Isso eu digo do meu trabalho especificamente de revisão, nem é o trabalho de seleção, de ir lá escolher os textos. Trabalho de revisão final, quando os textos já estavam escolhidos. E aí tem o trabalho do Baderno e da Abobrinha também, que foi o trabalho de imprimir 500 livros, como ele já comentou. Imagina vocês imprimindo uma impressora caseira 500 livros, né? É um puta trabalho. E não só imprimir, como imprimir, montar, botar o grampo aqui, fazer o pacotinho para enviar para as pessoas em vários lugares do Brasil. Prensar e refilar depois, dar o acabamento, tudo, né? Botar no envelope, tem 1000 coisas. Um desafio para mim, para diagramar esse livro, foi fazer a capa. Porque eu conheço o Léo já um pouquinho, né? E a capa da Ideologia Californiana foi um sucesso, assim, a parte, né? O autor adorou. E eu tava morrendo de medo com manifestos o que eu ia fazer de capa, né? Porque eu já conheço o Léo, então eu sei que ele queria uma capa assim, tcharãs, e eu também queria, logicamente, né? E eu tava morrendo de medo do que fazer. E aí, há um tempo atrás, a minha câmera é preto e branco aqui, ela é vintage, não tem como mostrar. Mostra aí, Léo. Tem que falar para aparecer a tua imagem. Opa, estou falando para mostrar a capa, né? Eu acho que ficou muito legal, assim, a capa. Eu acho que
Baderna fez muito bem, assim, acho que eu gostei, né? Acho que tu pode falar um pouco sobre onde é que veio esses computadores aqui, né? A gente fala um pouco no livro, mas pode falar essa escolha. Eu queria dizer, porque é de um material que foi considerado um dos primeiros zines sobre tecnologia da história, que é o Computer Lib, de um cara que é importantíssimo, assim, na história da tecnologia, que, por sinal, saiu um documentário do Herzog com ele, faz um tempo atrás, uma participação dele, e é um cara que a gente deveria falar mais, assim. Eu tô tentando reunir materiais sobre esse zine, sobre a história dele, do zine, mas tem uma série de questões burocráticas, inclusive de direitos, assim, curiosamente. Então, mas aí eu me apropriei de uma ilustração da página 72 e coloquei de capa, então, do nosso livro, tá bem hackeado, assim, e eu acho que isso é bacana, assim. Pode falar. É o Ted Nelson, né, o cara que publicou, né? Isso. Que é um cara importante, né, que está fazendo uma ferramenta de visualização de informações completamente diferente de tudo que a gente possa imaginar. É uma coisa, assim, bem Johnny Mnemonic, assim. E eu acho que a gente precisa lembrar dessas pessoas, assim. Quando a internet surgiu, ela tinha um propósito. Depois da internet militar, né? Mas eu digo a internet das pessoas, a internet das comunidades, a internet do conhecimento, da informação, e que tem tudo a ver com baixa cultura, tem tudo a ver com a Monstro dos Mares, tem tudo a ver com Mate Hackers, tem tudo a ver com todas as ideias que a gente aqui vai se colocando, cada um fazendo a sua correria, mas ajudando e colaborando uns com os outros, né? A cada 4 livros que a Monstro dos Mares faz, um é distribuído gratuitamente. Esse ano já foram mais de 1.300 livros. Então, que foram distribuídos grátis, assim. A gente acha isso fundamental, que a gente consiga fazer aqui com todas as dificuldades, com todas as necessidades que a gente tem, mas que a gente fica muito feliz em poder fazer isso. Porque a gente envia para bibliotecas comunitárias e pesquisadores em vários lugares do país, com a ajuda de uma rede de apoio, né? Assim como o Baixa Cultura tem no Apoia-se, a Monstro dos Mares tem no Catarse, o Mate Hackers também tem. A gente precisa dessas pessoas que acreditam no que a gente faz e que colocam lá a moeda, R$1. Quem não pode ajudar, ajuda compartilhando. Tem gente que se oferece para ajudar a fazer uma revisão, a tradução. Se não fossem essas pessoas, se não fossem esse princípio que a gente tem da colaboração, é bem possível que a gente estaria absolutamente entregue ao streaming dos livros. Algo que em breve, sei lá, pode acontecer a qualquer momento. Mas essa ideia da gente fazer o material circular por aí é um princípio muito, muito comum, sabe? Entre todas as subculturas, que é de colocar as ideias no papel e fazer circular. Então eu fico muito feliz de que a Monstro dos Mares possa estar existindo aí, caminhando para os seus 10 anos e fazer essa circulação toda, assim, né? Acho que isso é muito importante falar também, Baderna, e aí a gente já está quase no nosso tempo aqui, eu vou falar mais um pouquinho disso, falar um pouco mais do livro também, porque assim, tanto a Ideologia quanto o Manifesto Cypherpunks, a gente está falando de textos que são fora do mainstream, né, da discussão tecnopolítica. São textos super importantes para a gente discutir a internet hoje, mas eles estão fora do radar das editoras e tal, porque não são textos que, enfim, a gente está falando de uma contracultura aqui da internet, né? Uma contracultura que ela é base de muitas coisas que a gente tem como cultura da internet, mas é uma contracultura que tem seu lugar que é difícil de publicar, então a gente trabalha com questões com publicações e com conteúdos que não são mainstream, né, que não circulam muito, então a gente precisa muito do apoio das pessoas, assim, cada um na sua frente. O Mate Hackers também é um espaço que também propaga uma cultura hacker, uma contracultura hacker aí ao longo da internet, que é muito fundamental, assim.
E por isso que a gente percebe o quanto, particularmente na produção do manifestos, na campanha de financiamento, isso foi muito importante. Sim. A gente percebe que, embora seja uma contracultura que não é mainstream, que não tem uma divulgação ampla, a gente consegue fazer algumas coisas a partir do apoio das pessoas, assim, fazer muitas coisas, inclusive, né? Porque tem pessoas que acreditam nisso, tem gente estudando, né? Enfim, a criptografia, tem gente achando esses textos importantes, tem gente achando que esses textos são importantes que circulem, né? E eu acho que dá para se chamar assim, esse movimento que fala dos cypherpunks, né? É uma espécie de, ainda hoje, se não tem a repercussão que eles tinham no início dos anos 90, eles ainda, esse ideal dos cypherpunks é muito presente toda uma geração de pessoas, de criptógrafos, de programadores, de ativistas, de eventos como a Crypto Rave, por exemplo, quem aqui já participou, percebe que esse ideal da segurança da informação, da vigilância, de proteger a privacidade, ele é muito, muito importante e cada vez mais é importante ao longo da história, assim. Então acho que esse é um movimento muito, enfim, importante da gente manter, né? E aí, acho que por fim, para falar um pouco mais, assim, para encerrar e falar um pouco mais sobre esses textos, assim, acho que vale falar que os cypherpunks, né, eles ganharam uma certa notoriedade quando eles se organizaram para responder uma ameaça ainda no final dos anos 80, início dos anos 90, que era para problematizar legislações e, no caso, também atos de governos que estavam acabando com a privacidade das pessoas, né? Então eles se reuniram e meio que para pensar, putz, a gente não pode deixar isso acontecer, a gente precisa fazer alguma campanha ativista para isso. E aí surgiu uma série de pessoas, na verdade já estavam ali discutindo isso, especialmente programadores, hackers, engenheiros de software e hardware, né? Uma galera da tecnologia, alguns influenciados por escritos que são meio que a gente chama de tecnolibertários, escritos que o próprio ideologia californiana critica também, mas justamente que viam as tecnologias de informação como uma espécie de acréscimo de poder ao indivíduo que aumentaria a liberdade pessoal e tal, e poderia radicalmente reduzir a força do Estado-nação. Então, muita gente que escreveu desse período inicial aí dos manifestos tem esse pensamento, né, de que, putz, a tecnologia acabaria com o Estado, né, que é um pensamento que ainda permanece em uma galera ligada às criptomoedas também, né, que é um processo muito sem regulação, que não tem necessariamente a ver com privacidade, mas também se dialoga um pouco com isso em alguns momentos. E eu acho que esse ideal, assim, ele teve muito presente na formação desses textos. São textos que são críticos a governos, né? Então, assim, o Manifesto Cypherpunk do Eric Hughes, de 93, por exemplo, ele fala assim, né, não podemos esperar que governos, corporações ou outras organizações grandes e sem rosto nos concedam privacidade por benevolência. A gente precisa lutar por isso, né? E aí, porque senão eles não vão conceder de uma forma fácil. E eu acho que no próprio texto vale falar um pouco também do texto do Timothy May, né, o Manifesto Criptoanarquista. Ele também pega um aspecto de crítica ao Estado, como de modo geral o anarquismo sempre tem, mas uma crítica ao Estado que pega também acredita na promessa de que a tecnologia vai abolir o Estado, né, que é algo que é muito comum dentro de um movimento que não tem nada a ver com anarquismo, mas as pessoas começaram a chamar de anarcocapitalismo, né, os ANCAPs, o que é uma certa aberração, mas enfim, não vamos entrar muito nesse algo. Mas, por exemplo, o Timothy May dialoga muito com esse pensamento, né? Quando ele fala que o Estado tentará desacelerar ou deter a disseminação das tecnologias, citando preocupações com a segurança nacional e tudo mais, o que é de fato, mas ele fala, né, muitas dessas preocupações serão válidas. A criptoanarquia permitirá que segredos nacionais sejam vendidos livremente e permitirá que materiais ilícitos e roubados sejam comercializados. Vários elementos criminosos estrangeiros serão usuários ativos da criptonet, né? Essa ideia de net que se tinha nesse período. Mas isso não vai parar a propagação da criptoanarquia. O que acontece é que se defendia, e é um ideal que naquele momento era muito forte, de que a tecnologia resolveria, assim, de que a gente não quer nada
a tecnologia vai resolver, o Estado não vai se meter nisso, não venham com suas leis se meter na construção da internet. Era muito esse pensamento desse período, né? O que ao longo dos anos, e a gente percebeu que, ok, de fato, os estados destroem muitas coisas quando eles metem a mão, mas, por outro lado, se a gente deixar o livre mercado regular as coisas, a gente sabe o que vai dar. Vai dar merda, né? Vai dar o Facebook comprando um monte de empresa e dominando boa parte do mundo. Então, a gente precisa ter alguma forma de controle e regulação social para impedir que uma empresa se torne a maior empresa do mundo e tenha acesso a todas as informações como eles têm hoje. E acho que essa mudança desse ideário de que a tecnologia resolveria todos os problemas e sem o Estado, hoje, esse zeitgeist disso já não é tão mais forte. Assim, a gente percebeu ao longo desse período que, para algumas coisas, a gente precisa de algum tipo de organização social para deter. A gente não pode confiar que o mercado, que o Facebook, que o Zuckerberg, porque ele não quer ganhar dinheiro acima de tudo, ele vai nos conceder alguma liberdade, alguma privacidade. Não, o Facebook não quer fazer isso. O Facebook quer nos manipular para ganhar dinheiro, para a gente ficar mais tempo na plataforma, consumir mais dados, e com mais dados eles produzem dinheiro. A gente não dá para acreditar nisso, na benevolência do Zuckerberg. Então a gente precisa criar mecanismos de regulação ou de controle para que isso não aconteça. Eu acho que nesse momento se fala muito disso, assim. O que já estava, a ideologia californiana, por exemplo, fala muito, já o Barbrook e o Andy Cameron falam disso. A gente precisa de uma ação de alguma forma de governo, sei lá, né, ou outra forma para poder controlar isso, para poder minimamente regular. E aí a questão é como vai controlar, como vai regular, é uma discussão gigante, né? Mas deixar livre, completamente livre, a cargo do livre mercado é um problema muito pior, como a gente viu, como a gente está vendo em alguns casos das redes sociais, assim. E então alguns textos dos cypherpunks dialogam com isso, né, com essa cultura um pouco também, que é uma cultura de liberdade total, né, que ela só pode ser fruto de homens brancos dos Estados Unidos, né, porque isso jamais sairia de uma cultura indígena negra do sul global, sairia, claro, de programadores brancos dos Estados Unidos. Isso é muito marcado. O lugar de fala é muito importante para acreditar que a tecnologia vai resolver todos os problemas. Uma mulher negra do interior do Brasil não vai acreditar que a tecnologia vai resolver todos os problemas. É muito mais difícil para ela acreditar nisso, porque ela sabe que no dia a dia não vai resolver. A política precisa, e eu digo a política como ação política, o diálogo com as pessoas, né? Então tem muito disso, assim, nesses textos. Ao mesmo tempo, eu acho eles fundamentais para a discussão de quanto a gente está perdendo a privacidade, né? A gente, em atos normais, assim, quem de nós imaginaria que há 10 anos atrás a gente estaria compartilhando feliz os lugares onde a gente está, fazendo check-in, né? Eu não lembro, não sei vocês, mas eu, quando lembrava que as pessoas começavam a compartilhar o lugar onde elas estavam naquele aplicativo chamado Foursquare, e eu pensava, caralho, o que as pessoas estão fazendo? Elas estão indo lá no bar, estão fazendo check-in para dizer que estão aqui, e dizendo onde é que elas estão, qual é o objetivo disso. Hoje isso virou padrão, né? Todo mundo marca os lugares onde vai, coloca, eu digo todo mundo, assim, a maior parte das pessoas do mundo, né? Talvez nós, aqui, ativistas da privacidade e da segurança, não fazemos isso, mas a maior parte das pessoas faz. Então isso virou padrão, assim, como que um pensamento que antes era visto como que a gente tinha alguma privacidade, hoje se tornou algo tão valioso, assim, a gente está perdendo a privacidade cada vez mais, né? E esses textos, eles falam muito disso, assim, eu acho que a fala do próprio Hughes, né, que ele comenta, assim, que no último manifesto, né, devemos defender a nossa própria privacidade se esperamos ter qualquer uma. Então, assim, a gente precisa defender algum tipo de privacidade quando a gente fala de segurança da informação. A gente precisa esconder alguma informação. A transparência total, ela não é benéfica para quando tem algum tipo de informação que precisa ser escondida. Alguma informação sigilosa precisa ser colocada ali. Acho que se abrir ao mundo por completo é um problema. Se todo mundo compartilhasse todas as informações sobre tudo, seria um caos. A gente não tem como fazer isso. Então, a gente tem que manter a privacidade de alguns aspectos, assim. E acho que esses textos, eles trazem um argumento, digamos, filosófico, que dialoga com um argumento técnico, de criar sistemas para proteger a privacidade. Acho que isso é muito claro, assim. Todos eles são pessoas que escreveram os manifestos, são pessoas que partem de uma discussão sobre a tecnologia para, então, pensar
tem um pensamento social sobre isso, por trás disso, né? Não é apenas a ideia da tecnologia, precisa que as pessoas pensem sobre isso, não apenas usem um aplicativo que vai resolver todos os problemas, né? É curioso que, enquanto isso, um alto executivo do Serasa Experian surrupeia o banco de dados com o CPF e as informações de todas as pessoas, vende na internet, e a empresa sequer teve a capacidade de pedir desculpa para as pessoas, assim, ela simplesmente mudou de nome. A gente está, assim, vivendo um momento surreal, cara, que se há 10 anos, quando as pessoas faziam check-in no Foursquare, você dissesse, daqui a pouco o teu CPF vai estar em tudo que é canto aí para vender, ninguém ia acreditar. A gente costuma achar que mas é só o meu CPF, está em tudo que é lugar mesmo, não muda nada. Mas daqui a pouco, né, com esse volume de dados, à medida com que os scrappers vão se modernizando, a gente já nem se importa mais em receber tanto spam, mas daqui a pouco a gente vai estar recebendo empréstimo consignado não solicitado, sabe? Um monte de coisas. E isso é terrível, assim. Para a gente poder finalizar a conversa sobre o manifestos e poder falar do próximo, que a gente não pode encerrar essa conversa sem falar do que vem. Eu queria convidar vocês para acessarem o site do Baixa Cultura, conhecerem o site, baixar o livro que está lá de graça, para qualquer pessoa, não precisa deixar e-mail, não precisa deixar cookie, não precisa nada, é só clicar e fazer o download e ser feliz. Pode imprimir, pode vender se quiser, pode fazer o que você quiser, montar a sua banquinha, citar nas referências acadêmicas do seu artigo, que é bem bacana para todo mundo. E se você quiser o livro impresso, você pode acessar o site da monstrodosmares.com.br e escrever lá Muvuca Hack até o dia 30 de novembro, tem 10% de desconto. As pessoas que são apoiadoras do Baixa Cultura têm um código exclusivo delas para desconto também. E é isso, assim, a gente deixa aqui esse convite para as pessoas se debruçarem sobre a sua produção, compartilharem o seu conhecimento, enviar os seus artigos para a Monstro dos Mares para a gente publicar e botar na pista, que nem o Léo fez esse trabalho excelente de edição, de conhecer todos os textos, fazer essa seleção, de conversar, articular com as pessoas, convidar o André Ramiro, agilizar com o Victor para coisa da tradução, o nosso amigo Rafael Sanz, que fez a belíssima revisão, junto com o Léo, um monte de gente que ajuda pra caramba Monstros dos Mares, a rede de apoio, que são as pessoas que nos fortalecem todos os meses para que a gente possa continuar existindo, a Abobrinha aqui atrás, que ajuda fazendo um monte de coisas. É só assim que as coisas acontecem. E a gente, graças a esse super financiamento coletivo, a gente vai conseguir lançar o próximo, aquele recurso que seria necessário. Para o básico a gente já tem, que é papel, tinta, capa, ISBN, ficha catalográfica, já está garantido. E aí fica o compromisso do Léo aí de abrir o jogo para a gente, dizer o que vai ser o terceiro volume da coleção dos textos sobre a questões de política, tecnopolítica e todas essas questões que são fundamentais para o nosso tempo. Então, e aí já encerrando, né, já passamos o nosso tempo aí, a gente está pensando como a nossa proposta dessa coleção tecnopolítica é resgatar textos do início dos anos 90 que problematizam, que, enfim, prenunciam muito do que virá pela internet. A gente começou a tradução de 2 textos. Um é bastante conhecido, talvez por vocês também, que se chama Declaração de Independência do Cyberespaço. É um texto manifesto, algo utópico do início dos anos 90, escrito pelo John Perry Barlow, foi um dos fundadores da EFF, né, Electronic Frontier Foundation, um cara que discute a questão da privacidade, da liberdade e do direito autoral também na rede há muito tempo.
E é um texto que, enfim, circula por aí, a gente tem uma tradução na internet, a gente revisou a tradução, e esse já está pronto, e a gente vai publicar outros 2 textos, que falam sobre essa mudança de paradigma de circulação da informação, particularmente do direito autoral, a partir da internet. Textos que foram publicados na revista Wired, né, do início dos anos 90, 95, bem contemporâneos desses dois, do Manifestos e do A Ideologia. E aí a gente está terminando de fazer essa revisão do texto, tem o pós-fácil já foi encomendado, a gente está organizando a produção aí para no início do ano que vem, possivelmente em fevereiro ou março, pós-carnaval, quem fizer carnaval nesse período, sabe-se lá se vai ter carnaval, sei lá. Enfim, pós-pandemia ou durante a pandemia ainda que não acabou, a gente vai fazer uma campanha de financiamento coletivo, porque é isso, a gente conseguiu, a partir dessa campanha do Manifestos, uma verba básica para imprimir, o que não significa que a gente vai conseguir só imprimir, porque assim, o custo de impressão é um custo, existem vários outros custos, né? Para vocês terem uma ideia, para a gente enviar cada um desses livrinhos aqui pelos Correios, que ainda bem que existem os Correios, né? Mas pelos Correios vai custar R$7, R$8, só um livro. Então, assim, imagina somando por 500. Tem mais o envelope, cola. Então, tem todos os outros custos, assim, de envio, né? Que faz com que a atividade de circulação de livros impressos no Brasil, ela tem um custo, né? Um custo. Felizmente, a gente tem os Correios, que ainda barateiam muito isso, enquanto eles não forem completamente destruídos por esse governo. A gente vai contar com eles aí, com nossos amigos carteiros que conseguem fazer as entregas, preços acessíveis para todos os lugares do Brasil, inclusive para lugares mais inacessíveis. Então, a gente vai fazer uma campanha de financiamento coletivo com a proposta de pagar esses outros custos, né, e fazer esse processo também de venda antecipada, como a gente está chamando, né, que é um pouco de quem quiser não apenas comprar o livro, mas colaborar com todo esse processo, com Baixa Cultura, com o Monstro dos Mares, na circulação dessa coleção e de outros textos, a campanha também é para isso, assim, vai ter recompensas, como a gente teve nessa campanha do Manifestos, e eu acho que tanto Declaração de Independência do Ciberespaço, quanto os outros 2 textos que a gente está traduzindo, do Barlow, são textos muito atuais, assim, muito interessantes para a gente discutir a questão do direito autoral, né? Acho que eles dialogam bastante com o livro que eu comentei, que eu escrevi, né, com a cultura livre, no sentido de perceber, dar livre acesso ao conhecimento, de quanto a inserção de bens de informação dentro de um aparato digital, tanto dos computadores, dispositivos qualquer, em rede, né, a partir da internet, muda completamente o sistema de direito autoral que foi produzido lá no século XIX, que eu comentei brevemente para vocês. E o Barlow fala um pouco disso, de uma perspectiva também técnica, assim, né, e de uma perspectiva um pouco utópica, de espírito do tempo, como acho que os outros 2 também têm, tanto o Manifesto Cypherpunks quanto a Ideologia, tem um pouco de alguns termos que mostram muito um tempo que eles foram produzidos, né? Nos anos 90 falavam, por exemplo, que eu comentei brevemente para vocês, muito de criptonet, de internautas e outros termos que hoje a gente acha até graça, mas que naquele tempo era isso, assim, falava-se a net, não falava-se internet, falava tipo a net. Tem várias coisas que vocês vão ver nesses 2 textos que falam assim, a net, né? E esse texto do Barlow que a gente vai lançar também tem um pouco disso, também tem um pouco desse solucionismo tecnológico, da ideia de que a tecnologia vai resolver, de que a gente criou uma tecnologia tão foda que vai resolver todos os problemas do mundo. E aí a gente vai contextualizar, né, já dentro com esse pós-fácil, com a minha introdução, com os textos que vão acompanhar a edição. E aí a gente vai comunicar nos canais do Baixa Cultura, da Monstros dos Mares, quando isso acontecer, ali por ano que vem, 2022. E aí contamos aí com o apoio da comunidade, das pessoas que se interessarem, para a gente conseguir fazer circular esses livros que, enfim, não tem muito mercado para eles no mainstream tradicional da discussão tecnopolítica. Assim, a gente está cavando esse espaço aí e ficamos muito felizes percebendo com o apoio que muita gente está nos dando para a gente continuar cavando esse espaço e fazer essas edições aqui que, como eu comentei para vocês, edições que não tem nem nos Estados Unidos, né? Nem, enfim, lugar de origem dos textos,
a gente está produzindo esses textos aqui nesse modo. E, Baderna, acho que a gente já pode encerrar, né? Porque já passamos um pouco do nosso horário. Faz uma despedida aí e depois eu só arremato. Eu quero agradecer primeiramente ao Mate Hackers, as pessoas maravilhosas que eu conheci durante esses sábados de novembro, aqui fazendo, então, pessoalmente ao Formiga, pessoa aí que nos convidou, que nos trouxe até aqui, e agradecer ao Léo e ao Baixa Cultura, as pessoas que apoiam Baixa Cultura, agradecer a Abobrinha que me aguenta e me ajuda, e principalmente as pessoas da rede de apoio, eu sempre falo delas, porque além delas nos ajudarem, elas são pessoas que se tornaram grandes amigas e amigos, tudo. Então é bem importante a gente lembrar dessas pessoas que vão estar aí acompanhando a gente, enfim. E agradecer, então, dizer que a Monstros dos Mares está aí à disposição para todo mundo que fala sobre cultura hacker, tecnologia e todas as formas de enfrentamento às coisas que estão aí, né? A opressão do Estado, a violência sobre os corpos e tudo que a gente vem passando aí. Vou colar no meu Fusca. Falou, pessoal. Muito obrigado aí. Vamos ver se tem algum comentário, pergunta aí. Eu também queria agradecer aí o Mate Hackers, particularmente Formiga e Lucas aí pela organização desse evento. Assim, eu acompanho o Mate há muito tempo, me sinto parte, faço parte do grupo e, embora esteja distante fisicamente da sede do Mate Hackers, mas todos nós estamos distantes fisicamente da sede nesse momento, tirando o Joel. Acho que o Mate Hackers faz um trabalho muito importante assim, de discussão, de popularização da cultura hacker e é um dos hackerspaces mais ativos no Brasil. E aí eu falo não somente do espaço físico, mas do espaço online também. A gente tem uma discussão muito interessante ali, discussão técnica, política, enfim, acho que é uma comunidade muito interessante aí que está criando, assim, e as pessoas que estão chegando ao Mate Hackers, enfim, ao evento, também acho que vale a pena dialogar ali, conhecer mais o espaço. Parabéns aí, Formiga, Lucas e o pessoal por ter organizado. Acho que tem uma programação tá muito boa e muito diversa, né? A gente conseguiu trazer pessoas diferentes para falar de pontos de vista diferentes. Trazemos várias pessoas que não estão tão acostumadas a falar nesses eventos, que não são tão acostumadas a ser vistas nesses eventos ligados à cultura hacker. Acho que é muito fundamental, assim. E é isso. Obrigado. O Baixa Cultura está à disposição também, precisar entrar em contato com alguma coisa, baixacultura.org. E a gente vai se falando aí. Valeu. Bom, muito obrigado, pessoal. A gente não recebeu ali nenhuma pergunta, recebemos só elogios, que eu também estendo para vocês. Eu gostei muito. Acabaram falando de vários livros, né? Várias coisas que vocês já publicaram. Fica a recomendação para o pessoal aí ler isso, nem que seja o PDF, né? Mas se quiserem também dar um apoio para a editora aí, dar um apoio adquirindo o livro do Leonardo, que eu tenho a Cultura Livre também. Engraçado, eu pedi na Autonomia Literária na pré-venda, e daí deu um problema no sistema lá, e 3 meses depois eu mas essa pré-venda é quanto tempo, sabe? E daí eu vi que, eles não tinham registrado o meu pedido, eu peguei o livro, chegou, 1 mês atrás, uma coisa assim. Fiquei um tempão esperando, mas pô, fiquei muito feliz de pegar teu livro, fiquei muito feliz de ver essa palestra aí. Faz um tempo que a gente não fala pessoalmente, né, por motivos de praga, e já estava longe, eu acho, antes, tá? Mas, enfim, eu acho que é isso aí. Obrigado a todo mundo que participou do evento. Apoiem, né, o Mate Hackers, apoiem a Monstros dos Mares, visitem o Baixa Cultura, apoiem também, vocês também têm um Apoia-se lá, então já façam isso, e se o Formiga tiver alguma coisa que ele queira acrescentar aqui, a gente vai encaminhando para o final do evento. Só tenho a agradecer só pela presença de vocês aí, tá somando, essa presença maravilhosa, tá somando aí no evento. Apoiem a produção literária independente, apoiem os geradores de conteúdo de qualidade, né? Porque tem muita geração de conteúdo controversos aí na internet. E apoie também os Hackerspaces, Cultura Livre. Muito obrigado, gente.